Olá, pessoal. Começamos aqui mais um Mundo Político. Hoje temos a presença aqui do Abel. E o Abel Alves, ele é coordenador estadual do movimento Ocupe, Juventude Socialista em São Paulo, e militante da corrente Fortalecer o PSOL. Ele é técnico em comunicação visual pela ETEC, polivalente, de Americana, onde dirigiu por 2 anos o coletivo e grêmio estudantil Poder Comunitário Polivalente. É estudante de História da Unesp de Assis, tesoureiro do Centro Acadêmico de História, Gestão Jane Vanini, e membro da chapa É Tempo de Retomada, vencedora da última eleição do DCE, Elenira Rezende, da Unesp. Antes de mais nada, Abel, parabéns por essa vitória. É muito importante ver o movimento estudantil nas mãos da luta, né? E o tema que nós trouxemos hoje aqui é um tema bastante complexo. Nós vamos fazer uma conversa de 20, 30 minutos, provavelmente tenhamos que fazer outras, mas é um tema que fez com que as pessoas passassem a discutir política e muitas delas a ver o bolsonarismo com outros olhos, né? Ontem mesmo eu fui pegar um lanche, estava conversando com um bolsonarista e ele ficou muito em dúvida se estava certo apoiar. Que são os tarifaços do Trump, né? Trump que vem fazendo aí, em âmbito internacional, desde o início do seu governo, uma série de tarifaços, mas que, na verdade, muitos, a grande maioria, foram chantagens, né? E agora ela cai também aqui como uma outra chantagem de um modo um pouco diferente aqui no Brasil. Acho que a gente começa por essa parte mais geral, Abel. Muito obrigado pela sua participação aqui, seja muito bem-vindo, espero tê-lo outras vezes aqui. Qual que é a intenção do Trump na conjuntura internacional ao sair aí, como alguns dizem, que não é bem assim, né, como doido taxando todo mundo? Qual a intenção dele, Abel? Perfeito, Rodrigo. Primeiramente, muito obrigado por poder estar aqui nesse espaço, discutir um pouco do cenário político mundial, que realmente ele é muito desafiador e apresenta, inclusive, uma série de crises e pontos para debate do que é a juventude e como que a juventude enfrenta isso. A gente discute bastante isso dentro do Ocupe. Em relação ao que o Trump busca com isso, eu separei alguns materiais aqui para a gente poder estar discutindo. Primeiro, a gente tem que pensar, né, o histórico que o Trump tem feito aí. Desde o seu primeiro mandato, o Trump ele tem essa atuação de tarifaços, de tentar realmente manter o que é o império, o imperialismo norte-americano, principalmente estadunidense. E aí a gente destaca, primeiro entendendo quem que é o Trump e o que ele representa. O Trump representa os neofascistas e a ameaça neofascista existente hoje no nosso mundo. Essa é uma realidade que é muito importante ser compreendida, porque a gente está falando de um projeto e uma disputa política que está se colocando cada vez mais para os acirramentos, que algumas pessoas podem chamar de radicais, eu prefiro chamar de extremos, da crise do capital. A gente tem uma crise do capital aí vinda desde 2008, que começa a se aprofundar, que no primeiro governo de Trump não estava aprofundada aos níveis que ela se encontra hoje. Então a gente tem também pequenas mudanças, né, de postura do Trump para aquela época, desde essa, mas que sempre manteve esses resquícios e reflexos do que é o neofascismo, né? Então, a perseguição a imigrantes, a garantia de silenciamento e de opressão por parte de violência do Estado, né, utilizando violência policial, por exemplo. A gente tinha muito firmemente, ainda tem o incentivo às guerras, né? Vide o que é a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que teve forte apoio aí dos Estados Unidos, principalmente na categorização do que é a OTAN. A gente teve aí, por exemplo, também o incentivo por parte do Trump, também o financiamento do genocídio que acontece contra o povo palestino. E aí a gente chega nesse cenário de um novo governo Trump, que está aí há poucos meses, mas que já se categoriza em um outro aspecto. Primeiro, a crise do capitalismo, Rodrigo, ela está cada vez mais se aprofundando. A gente tem os Estados Unidos hoje, se a gente for pensar nos termos, aqui no Brasil se debate muito dívida pública. Do que é a dívida pública? Dos Estados Unidos tem uma dívida pública de mais de 36 trilhões de dólares. Então a gente está falando assim, de uma das maiores crises que a maior potência mundial já enfrentou, ao mesmo tempo que o bloco econômico se coloca por uma outra potência a assumir esse espaço de maior potência mundial, como é a China, que se consolida então nessa posição do que é o bloco dos BRICS, como um bloco principalmente econômico. Mas, acima de tudo, a gente vê o Trump expressando, então, cada vez mais o extremo do que é a crise do capital. Porque conforme os burgueses e a crise vão se expandindo, eles vão buscando outras saídas. E a barbárie tem sido cada vez mais a saída dessa nova fase de crise do capital.
Eles estão buscando cada vez mais financiar e autogerir o que é a barbárie por parte de alguns setores da burguesia, incentivando políticos como Trump, como Netanyahu, como o Bolsonaro no Brasil, como o Milei na Argentina. A gente tem um cenário que se coloca principalmente pela fasticização desses processos. E cada vez mais a retomada disso num processo interno, ou seja, de fascizar o próprio país através de discursos reacionários, quanto externo. Então o Trump, na sua carta, ele traz alguns pontos muito críticos, né? As pessoas até brincaram que é o BBB do Trump, é o Bolsonaro, as Big Techs, mas principalmente os BRICS, que a gente está discutindo essa política econômica. O Bolsonaro, na verdade, nesse processo, ele passa a ser a última veia dessa etapa. Trump ele não está necessariamente preocupado, realmente, claro que há essa disputa dos rumos do bolsonarismo, mas ele se utiliza disso justamente para conseguir inflar e se injetar em parte das bases do Brasil, e se a gente discute em outro momento se está sendo efetivo ou não. Mas eu acho que o ponto é entender o quanto que ele age, o quanto que ele tem agido dessa forma, principalmente para a manutenção do seu império e para a consolidação em oposição ao bloco dos BRICS. Por que eu digo isso? A gente vê o Trump, desde o começo do seu mandato, fazendo uma série de taxações sobre o México, por exemplo, né? Cláudia Sheinbaum, inclusive, respondeu muito bem à altura nos primeiros ataques que houveram, também já impondo ali que haveriam taxações, já impondo ali uma lei de reciprocidade, dizendo que aqueles que fossem expulsos dos Estados Unidos teriam trabalho no México. Então a gente tem já uma postura bem consolidada do governo mexicano. Governo mexicano esse, inclusive, que foi convidado para a última cúpula dos BRICS, então a gente vê aí os interesses de para onde o Trump vai atirando, né? A gente vê, claro, um segmento de, abre aspas, um tiro para todo lado, de forma meio descontrolada, mas ele tem uma razão também. Assim como a gente tem o Canadá, também sendo atacado fortemente, porque em certos momentos, inclusive, negociou e teve ali posturas de diálogo com o Banco dos BRICS, com os BRICS de forma geral, mas principalmente pelo modo das políticas que foram se tomando, né? O Canadá hoje encontra numa presidência ali que era próxima a uma centro-esquerda, a um centro, digamos assim, principalmente, mas que não era das políticas mais liberais, neoliberais, que apostava nessa política, nesse jogo aí que a gente tem já há alguns anos desse bem-estar social e dessa busca deste modo, que inclusive era um governo que estava com grandes dificuldades de se reeleger e que graças a essa política do Trump conseguiu se reeleger, na verdade, justamente fortalecendo essa questão da identidade nacional. Então, o que a gente tem justamente é um bloco composto pelo Trump de atacar os países que têm interesse em estar dialogando com outro bloco econômico que não se consolida ali necessariamente nas cúpulas do G20, nas cúpulas do G7, mas se coloca como um bloco alternativo a esse norte global. Né? A gente vê o sul global ali se aliando e como que o Trump insere uma série de ataques. O único país dos BRICS que até agora o Trump não atacou tão rigidamente, se eu não me engano, foi a Índia, e por uma série de acordos comerciais ali que há entre os Estados Unidos e a Índia, mas a gente tem realmente uma série de ataques sendo feitos globalmente, se consolidando em um ataque direto a essas forças e esses países que querem se colocar como alternativa justamente ao que é o imperialismo norte-americano e ao que é o dólar. Não à toa o BRICS aí por diversas reuniões discutiu alternativas monetárias, discutiu a utilização do método SWIFT. A gente está falando justamente de um bloco econômico que está se colocando em contrariedade à maior potência global. Legal, Abel, perfeito. Eu quero continuar ainda nessa questão da geopolítica internacional aí, porque você toca alguns elementos muito importantes, né? E eu acho que a centralidade, eu tenho total acordo com você, a centralidade está nos BRICS. Acho que, obviamente, que ele colocou outras coisas ali, que nós vamos chegar daqui a pouco aí da questão brasileira, assim como ele coloca a questão do México e do Canadá, da questão de estar facilitando, não estar combatendo o tráfico e tudo mais, né? Mas o fundamental nisso é essa relação que vem surgindo dos BRICS. E aí, a minha opinião, e eu queria ouvir a sua, ele acaba empurrando, por exemplo, o Lula, que estava vacilante em relação aos BRICS, em relação, inclusive, à entrada da Venezuela nos BRICS, né, que ficava em cima do muro, e a gente sabe que em cima do muro, quem está em cima do muro está do lado do opressor, né? Mas ele acaba empurrando. Você vê que o Lula fala agora também da questão do mundo multipolar, da questão que as pessoas, que os países são soberanos para negociar em outra moeda, né? E aí a gente percebe agora, acho que foi ontem, né? Ontem mesmo, no sábado ou na sexta, que ele voltou a atacar o México, né? E agora também a União Europeia. Você acha que tem uma possibilidade aí de essa organização, que já é grande dos BRICS, né?
ela inclusive se ampliar para a zona do euro ali por conta dessa taxação? Você acha que pode haver aí uma possibilidade de crescer, inclusive, um bloco com outras posições que não está alinhado ao BRICS, mas que possa se incorporar, inclusive, para poder se defender, porque tem que ser feita alguma coisa. Se vai ter essa taxação mesmo, as pessoas vão procurar outros caminhos, outros comércios, né? Isso daí pode acabar, porque infelizmente, né, Abel, nós não temos uma internacional forte, organizada, não há uma internacional, várias internacionais fragmentadas, né, e que não dão resposta para essa política. Então, quem vai dando essa linha de organização, infelizmente, são os governos capitalistas, né? Mas eles estão ali pensando na sua própria sobrevivência. Mas vamos lá, você acha que pode haver ali uma reorganização desses governos para enfrentamento do imperialismo americano? E como que daí nós, né, movimentos sociais, movimentos da juventude, sindicatos, a gente pode intervir e começar a mudar essa correlação de forças. O que você disse é o que está acontecendo mesmo. A extrema-direita vem crescendo, eles vêm ganhando espaço e surgiu de novo aquela figura do Steve Bannon dando pitaco, né? Olha, se vocês ali não resolverem o problema do Bolsonaro, vai taxar sim, senão a gente pode resolver. É a extrema-direita colocando as mangas de fora, apesar dos rachas entre eles, Elon Musk e Trump e tudo mais, mas eles estão organizados e a gente não, né? Você acha que pode estar surgindo uma possibilidade para os movimentos de luta? Olha, Rodrigo, acho que tem eixos importantes que você traz aí, né? Principalmente na discussão do que é o BRICS e de como que o Trump acaba empurrando o Lula. Primeiro, eu acho que vale a gente lembrar, de forma superficial mesmo, não precisamos nos aprofundar disso, o que foi essa última reunião nos BRICS, que eu acho que ela diz, inclusive, sobre esse afastamento do Brasil nos BRICS. Primeiro, quem discutiu e quem trouxe esse termo, né, o afastamento do Brasil nos BRICS, foi, inclusive, uma pessoa que compunha ali dentro do BRICS, né, parte desse setor econômico, que agora está participando ali da Prefeitura do Rio de Janeiro, me esqueci agora o nome dele, mas enfim, tem sido um importante teórico aí no campo Elias Jabbour. Elias Jabbour, perfeito. Tem sido um importante teórico aí no campo das esquerdas, está trazendo essa discussão, né, com todos os pontos que a gente pode ressaltar, ainda assim tem tido uma expressão midiática. E aí ele já começa a citar, alguns meses atrás, essa questão do afastamento do Brasil em relação aos BRICS. E a gente tem essa última reunião, essa última cúpula dos BRICS, que inclusive se especulava que não ia dar em nada essa cúpula, que seria a cúpula menos debatida mundialmente possível, e foi muito contrário. Ameaço dizer que foi a cúpula mais discutida e afetada internacionalmente, inclusive, Rodrigo, que discute ali, por exemplo, a questão dos critérios justamente de segurança e debate a questão da segurança, trazendo inclusive pontos de questionar a posição da OTAN hoje e essas mudanças em relação a essa ideia justamente do Trump querer aumentar o quanto os países, principalmente da Europa, vão gastar com a OTAN, né, de 2% do seu PIB para 5%, inclusive debatem o reposicionamento e remoldar o Conselho de Segurança da ONU internamente. A gente tem uma discussão sobre os ataques realizados ao Irã e a posição que os países devem tomar frente a isso, que eles acabam saindo ali com uma carta, onde não menciona objetivamente os Estados Unidos, e isso parte, inclusive, de postura do Brasil, né? Não mencionaram os Estados Unidos, então a gente tinha até aquele momento uma posição um pouco ainda de tentar diálogo, e a gente via isso, inclusive, por parte desses setores do campo, que pode se colocar aí como esse campo da esquerda institucional, justamente de não discutir efetivamente a questão dos Estados Unidos. A gente tinha aí, inclusive, o Edinho, né, atual presidente do PT, mostrando parte da sua campanha nos Estados Unidos. A gente tinha aí o Ministério da Fazenda tendo diversas negociações. Então a gente vê um Brasil que vai se colocando cada vez mais afastado desse bloco e negociando, na verdade, cada vez mais com o bloco econômico da Europa, né, inclusive tentando fazer esse acordo Europa e Mercosul. E aí a gente sai justamente com essas posições, mas ao final da reunião, né, a gente tem uma pequena discussão só sobre a questão do dólar, sobre alternativas à questão do dólar, coisa que já se vinha discutindo nos BRICS há um tempo. Por que isso é importante? Porque, primeiro, logo após essa cúpula, os Estados Unidos ameaçam taxar em 10% qualquer país que vá se relacionar com o BRICS. Então eu acredito que se há uma posição dos Estados Unidos já de imediato após a cúpula realizar essa ameaça, Rodrigo, é porque há um medo, sim, de outros setores
e outros países acabarem pensando em aderir ao bloco dos BRICS, entendendo que é uma crise do capitalismo. Hoje a gente tem os BRICS, e eu acho que isso é importante pontuar, né? Justamente, os BRICS hoje eles não são necessariamente uma corrente internacional de luta anti-imperialista, anticapitalista. Eles são um bloco econômico de países que estão em busca da defesa dos seus interesses e que acaba que nesse momento se colocam sim em contrariedade ao que é o bloco econômico estadunidense, que por sua vez é um bloco econômico que representa mundialmente a expressão do neofascismo e do imperialismo hoje. Isso é evidente. A posição, principalmente, que a China e que a Rússia tomam frente a esse bloco econômico é justamente uma posição de combater, efetivamente, de contrariedade aos Estados Unidos. Só que existe um outro campo dentro dos BRICS que busca uma negociação com os Estados Unidos. Então é isso. Pode enfraquecer a moeda deles, mas vai continuar tendo essa negociação, que é onde o Brasil se encontrava e, na minha perspectiva, ainda se encontra. A gente tem aí, por exemplo, a Índia, que é uma das que mais tem esses diálogos de comércio com os Estados Unidos, sendo a única realmente não atacada. E por quê? Justamente por esse consenso de diálogo com os Estados Unidos, de tentar ficar negociando ali com esse bloco, que é um bloco efetivamente imperialista. Então, trazendo esse cenário, a gente tem realmente, então, uma posição de um medo de que países ali, principalmente, né, como a gente tem essas disputas agora dos trabalhadores, tanto na Alemanha quanto na França, de que esses países tendem a se migrar cada vez mais para um bloco econômico que não seja da moeda do dólar. A gente vê essa posição. Só que isso também vai muito da posição dos governos e da posição que os BRICS estão a partir disso. Porque o veto à Venezuela que o Brasil faz, primeiro, em tentar agradar os Estados Unidos, e em segundo, em mostrar uma expressão política, é muito preocupante. É muito preocupante porque nos faz questionar quais são as posições políticas que esse bloco toma. Porque a gente entende que esse bloco não é um bloco que vai ter pleno consenso político. Só que a partir do momento que a gente começa a ter esses certos vetos, esse tipo de perspectiva, a gente começa a questionar, tudo bem, não há necessariamente um alinhamento político, mas não há, então, nenhuma perspectiva hoje política programática que os BRICS e o BRICS têm em relação ao diálogo de seus países internos, entre os países que dirigem os BRICS, né, que dão nome a esse país, a esse bloco. Essa é a questão. Isso é algo preocupante que a gente tem que se atentar, justamente discutir os rumos que ele pode tomar. Acho importante que sejam feitas negociações econômicas, mas é importante também pensar que o BRICS hoje já é muito expressivo. Ele já representa uma parcela significativa do que é o PIB mundial. Ele já coloca uma parcela significativa do que é a população mundial. Discutir as alternativas é importante, mas também é importante esses países internamente discutir essa soberania, e é importante as esquerdas dentro desses países, que é onde você finaliza a sua fala, justamente discutindo movimentos sociais, movimentos revolucionários e as vanguardas, inclusive até as internacionais, né? As frentes políticas que ainda estão em defesa da Terceira Internacional, nós que fazemos uma composição de defesa da Quarta Internacional, justamente a gente tem uma discussão, e até da Internacional Antifascista, de qual bloco político nós esperamos compor se entendermos, por exemplo, uma inversão da ordem global. Porque não adiantará de nada, para poder concluir, a gente fazer uma inversão dos blocos de imperialismo global, no qual o Brasil ganha uma posição de maior destaque, essa ideia de norte e sul global se inventam, se a gente vai ter ainda o detrimento da exploração da força de trabalho só invertendo os países. Se vai passar de exploração de um para o outro. O que nós precisamos agora, justamente quanto vanguarda dessa luta revolucionária, é começar a acampar o debate político e levar ele à frente. Justamente começar a disputar o que são as ameaças neofascistas e o que são as ameaças neoliberais presas dentro desses governos. Começar a organizar os trabalhadores e a forma que eles se colocam. Por exemplo, o Trump, dentro dos Estados Unidos, com essas posições cada vez mais reacionárias, inclusive abre brechas para que a juventude estadunidense comece a, primeiro, isso é uma pesquisa, não me recordo agora qual instituto realizou ela, mas inclusive de ter maior aceitação das palavras popular, socialismo. Inclusive a gente tem até agora essa reviravolta de um possível prefeito que se coloca aí num bloco mais à esquerda dentro de Nova York. Então o que a gente está discutindo aqui efetivamente é que esses campos das esquerdas precisam ter um contato de organização com suas bases, dialogar, e tem que ter muito cuidado para não serem atropelados pelo campo das esquerdas que ainda se consolidam por um bloco neoliberal e que vão buscar apenas reformas e autossustentação desse sistema. Porque a gente sabe que no fim das consequências, se a gente mantém esse sistema, o que a gente vai continuar tendo é a exploração da força de trabalho apenas invertendo o país. Exatamente, exatamente. Se mudar apenas de mãos e não mudar a lógica, a burguesia vai continuar dando a linha.
Isso que você falou também me lembrou muito bem a questão do prefeito, possível prefeito de Nova York, ganhou as prévias, é muito provável que ele seja mesmo. As manifestações em Los Angeles, né, contra a deportação de imigrantes, e nós já tivemos 2 manifestações gigantes em diversas cidades dos Estados Unidos. As greves da Amazon. Exatamente, esse setor, inclusive, né, que vem para a luta, vem com força, é um setor que nem é organizado, né, muitas vezes. E vamos trazer agora aqui para o Brasil, porque nessa perspectiva mesmo de qual a saída para a nossa classe, né? Nós temos aí essa interferência do Trump, e ela tem esses elementos que você colocou muito bem, que eu já falei na abertura também, mas focado no BRICS, mas com a desculpa, ou se aproveitando, né, agradando as big techs, dizendo que o Supremo está censurando, né, as plataformas, também dizendo que é inaceitável, né, e tem que parar imediatamente com letras garrafais, né, com essa questão do julgamento do Bolsonaro, ou seja, uma ingerência à soberania nacional, e também aí colocando uma tarifa de 50%. Veja, Abel, na questão da conjuntura nossa, nós tivemos um pouco antes disso daí, e felizmente essas coisas se combinaram, né? A questão do IOF, que a questão do IOF ela gerou ali esse movimento de vídeos de inteligência artificial, né? Que começou a colocar nós contra eles, ricos contra pobres, nós queremos a taxação das grandes fortunas, a alíquota de imposto de renda zerada até 5 mil e etc, etc, né? Fim da escala 6x1, e o que vocês querem é orçamento secreto, é emenda PIX, né? E isso daí pegou, a gente percebeu a potência que foi isso nas redes, tanto é que nós conseguimos fazer uma manifestação poucos dias depois da manifestação de Bolsonaro com mais pessoas, e que ela tende a crescer. Por outro lado, então a gente anima com isso e a gente vê uma esperança que, olha, dá sim, é possível sim. O PT, o Lula endureceu o discurso. Você falou do Elias Jabbour em relação aos BRICS, né? Eu lembrei também do Breno Altman, que foi um cara que sempre defendeu o governo, tá certo, e ele se rebelou, né? Tá errado esse rumo, e isso daí se expressou, inclusive, nas internas do PT, né? Essa pressão, esse debate. Mas, por outro lado, nós vemos ainda no campo da política econômica déficit zero do Haddad, por exemplo, da Tebet e do Lula. O que inviabiliza uma saída, né? Porque vai ter uma pressão muito forte dos capitalistas, e se não houvesse isso, o Lula poderia... O que pode fazer ali? Olha, eu vou dar um incentivo para a saúde, para a educação, plano de moradias, de obras públicas, né, para ganhar realmente a popularidade. Mas eu acho que nós começamos a poder equilibrar esse discurso de que a esquerda, há sim socialismo, como você disse, essas palavras estão voltando ao campo popular, ao pobre, né? E até mesmo lá o ICL do Eduardo Moreira, com essa campanha do Somos 99%, em menos de uma semana já tem quase 500 mil de assinaturas, já são mais de 400 mil. Né? Primeiro, então, diante de tudo que eu coloco assim, primeiro, como que você vê essa ação do Trump no Brasil? Você já disse nessa centralidade dos BRICS, mas qual deve ser a nossa resposta? Você acha, por exemplo, não sei se você assistiu a entrevista do Lula no Jornal Nacional, foi boa, não foi? Eu achei que foi boa, sabe? Eu tenho todas as críticas ao Lula, mas eu achei que ele pegou a Délis Ortiz ali, que estava querendo puxar o tapete dele, e colocou no lugar dela. Mas nós, né? Qual que é a nossa saída do nosso campo? Aqui a gente não tem também, os partidos da esquerda revolucionária não são fortes, né? Mas a gente consegue ter uma influência. E se a gente, inclusive, conseguir avançar nessa unidade, a gente consegue disputar, inclusive, as pautas. Nós nunca imaginaríamos, por exemplo, na manifestação que teve no 1º de maio, que o PT incorporaria o fim da escala 6x1 e a taxação dos super ricos. E agora começa a acontecer com mais frequência. Como que você vê, eu sei que eu coloquei um monte de coisa aí, Abel, mas como que você vê todas essas possibilidades aí que podem estar se abrindo? Bem, acho que a gente tem uma série de debates aí. Primeiro de tudo, essa carta do Trump é muito mal recebida no Brasil. Muito. Por diversos setores, né? A gente tem aí, até como você comentou, acho que antes da gente iniciar aqui,
figuras, pessoas ligadas ao bolsonarismo que começam a se colocar numa posição um pouco mais crítica e de defesa realmente aí de uma soberania, mas eu acho que a gente tem que discutir isso abertamente. Primeiro, por quê? Antes de discutir o quanto a gente está num cenário muito positivo para as esquerdas, né, desde a esquerda institucional até as esquerdas radicais, a institucional principalmente, né, o governo acho que nunca esteve com tantas chances aí de garantir sua eleição para o próximo ano. Mas acho que a gente tem que discutir o cenário que a gente está numa conjuntura nacional. A gente está nesse momento, com assim, pensando um cenário de disputa, essa carta do Trump, com uma frente muito amplíssima. Né? São as mais diversas frentes querendo discutir e debater a questão da carta. Só que por meios extremamente diferentes. A gente tem aí uma parte da burguesia brasileira significativa colocando criticidade à carta dos Estados Unidos. Vide TV Globo e TV Record. A Globo, que inclusive tem muitas ligações externas, está se colocando uma postura aí mais crítica à posição dessa carta, evidentemente também tentando não fortalecer ao máximo o discurso do governo, porque também quer apresentar suas vias no próximo ano. Agora, a nossa preocupação tem que ser justamente a partir disso, que nós temos uma frente ampla enorme, que vai desde os revolucionários até setores da burguesia. Qual é a posição e a defesa que o governo vai fazer e com qual desses setores ele vai mais se enraizar? Por que eu digo isso, Rodrigo? Numa ordem cronológica. O Trump envia a carta, fala da questão do Bolsonaro, né, que repercute, inclusive, mal até nas bases bolsonaristas, porque, evidentemente, esses setores que são realmente bolsonaristas, neofascistas, essas figuras, vão apoiar o Bolsonaro de qualquer jeito. Né? São aqueles 15%. Assim como o Lula vai ter uma parte sua, uns 20%, 30%, também vão apoiá-lo de qualquer forma. Então, isso é um ponto significativo que a gente tem que deixar. E aí essa carta, ela chega e traz para a gente uma série de discussões sobre essa disputa da soberania, e aí a gente espera, então, a posição do governo. A primeira questão, que eu acho que é importante destacar, é que o governo traz uma resposta rápida, já ali no Jornal Nacional e na Record, mas eu acho que um ponto que vale de crítica é justamente a como que essa resposta chega. Acho que não tenho desacordo, não tenho problemas com ir às entrevistas do Jornal Nacional, com ir à entrevista da TV Record, chega efetivamente nas massas, mas eu acho que a gente tem uma problemática quando não se puxa a todas as redes de transmissão de rádio, TV, internet, do governo para fazer um chamado à população. Inclusive esse chamado, ao que tudo indica, né, o que as fontes trazem, estava sendo organizado, né? Parece que, inclusive, o Sidónio tinha dito ao governo que era importante fazer essa chamada em rádio, TV, em redes. Mas o governo, ali nos últimos momentos, acaba recuando e vai à entrevista à TV Record, depois vai à entrevista ao Jornal Nacional. Então, a gente tem isso. E por que eu acho isso preocupante? Porque esse chamado, normalmente, os chamados brasileiros, eles normalmente tendem a ser algo importante para a nação, né? Diferentemente do México, que ainda é muito importante, né? A presidenta mexicana faz esses chamados nacionais quase que diariamente. Eu acho muito importante porque você tem um contato diretamente com a sua população. Mas diferente dela que faz e que fez quando recebeu as ameaças do Trump, eu acho que o governo perdeu aqui a oportunidade e num discurso, inclusive, de não vamos usar isso de palanque político, etc. Eu tenho uma discordância, temos que utilizar esse palanque político. A extrema-direita e os neofascistas se utilizam de todos os espaços possíveis para ganhar sua expressão política e conseguir ter uma injeção maior nas massas. Quando a gente se nega a isso e opta por ir objetivamente a esses veículos de mídia burguesa, acho que a gente tem uma problematização que deve ser feita. Em relação à entrevista, principalmente no Jornal Nacional. Achei uma ótima entrevista do Lula. Achei que ele conseguiu por diversas vezes colocar a sua linha ali, colocar essa disputa de linha acima do que a entrevistadora buscava por diversas vezes, né, de tentar colocá-lo contra a parede, citar a questão da Argentina. Mas tem um único elemento que me preocupa um pouco, que é em todo o discurso, inclusive o discurso que ainda se sustenta das bases governistas, há um intuito mais voltado ao mercado e às saídas do mercado do que num contato direto de relação com o quanto se impactará a vida da população trabalhadora e da população em geral, não necessariamente com o impacto seja o maior do mundo, mas a gente está dizendo justamente de quanto essa ameaça à soberania vai impactar as nossas vidas. Por que eu digo que isso é preocupante? Porque isso nos dá o sinal de uma posição que vai se voltar a buscar perspectivas para o mercado, que vai se voltar a manter o arcabouço fiscal, que vai se voltar a manter o déficit zero, a manter as medidas de austeridade.
Eu acho que essa é a nossa principal divergência ainda desse campo. O campo do neoliberalismo progressista, Rodrigo, ele vai buscar saídas que atendam respectivamente ao mercado e que, evidentemente, nesse momento são muito importantes. A taxação das grandes fortunas é muito importante, o fim da escala 6x1 é muito importante, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil é extremamente importante. Só que nada disso tem eficácia e tem impacto geral na vida da classe trabalhadora enquanto existir arcabouço fiscal. Porque o arcabouço, ele faz a limitação do nosso investimento público. E não é essa postura atual do governo que vai, por exemplo, nos fazer esquecer que houve recentemente um corte de 13 bilhões na educação. Então, qual que é a nossa postura e qual deve ser a nossa postura em frente a isso? Primeiro, evidentemente, defender as posições de respeito à soberania do presidente Lula. Defender a soberania do país, mas também começar a discutir o que efetivamente é soberania. Conseguir garantir que o Brasil comece a construir uma indústria, de fato, que garanta também uma autossustentação do país. Conseguir garantir que, inclusive, toda a produção que a gente tem de alimento se volte ao nosso país para combater a fome. Conseguir garantir que haja um investimento massivo na educação e que ela não seja vendida à burguesia, isso é garantir soberania. O nosso problema, a nossa questão é garantir que isso não vai ficar só no discurso. É garantir que essa expressão não vá, mais uma vez, ser uma fala do campo governista que vai se voltar a uma questão muito mais discursiva do que prática e programática. Porque o principal problema que nós enfrentamos é justamente dessa expressão do discurso que, no final das consequências, vai acabar saindo em negociação com a burguesia. Como a gente tem visto, inclusive tem sido a posição no governo. Vamos conversar com os empresários, vamos buscar saídas, vamos tentar conversar com a situação estadunidense. Em últimas consequências, vamos usar a lei de reciprocidade. Veja, quando você diz que a sua última alternativa será a lei de reciprocidade, por uma questão, então, prazo de 3 semanas, a gente está falando de um momento muito preocupante. Porque esse é o momento do Brasil se impor, colocar a figura internacional que ele é e dizer que nós não vamos deitar para o imperialismo estadunidense. Em contraposição, pensando nas perspectivas, o campo governista tem hoje um cenário montado para sua estruturação em 2026. Se ele, nesse momento, optar por escutar os campos mais à esquerda, optar pelo PT ter esse tão dito giro à esquerda que está se configurando, é a centralização perfeita de um cenário para 2026. Que é a defesa, sim, da taxação de super ricos, que é a defesa, sim, da isenção do imposto de renda, que é a defesa, sim, do fim da escala 6x1. Só que o povo ainda não vai sentir melhoria na sua vida se continuar a medida econômica que a gente tem hoje. Então, se quer se utilizar, né, tem até um texto maravilhoso que saiu na nossa revista Linha Vermelha, que é para ganhar em 2026... tem que jogar em 2025, algo do tipo, não me recordo perfeitamente o nome, mas acho que tem que passar no jogo de 2025, algo assim, que é um texto que justamente discute isso. O povo não se engana, Rodrigo. O povo entende o quando há melhoria significativa na sua vida ou não. Não que o governo não tenha feito nada para tentar melhorar a vida das pessoas. É evidentemente que fez e evidentemente que melhorou em relação ao último governo. Isso é inegável. Derrota do Bolsonaro nas urnas foi imprescindível para o país. No entanto, o povo sentiria de fato a melhoria da sua qualidade de vida se nós não tivéssemos medidas de austeridade. Se nós não tivéssemos tanto diálogo com a burguesia. Se nós não estivéssemos vivendo hoje um período que se agrava, inclusive, quando a gente diz de uma educação que é vendida, quando a gente esquece o governo que está mais fazendo parcerias público-privadas. Então, há um caminho montado. O pessoal do Manhã Brasil fez uma analogia muito, muito boa, no qual dizia: o cavalo está selado por Lula montar, subir e fazer aquela imagem do presidente em cima do equino, que está em quase todas as imagens de grandes figuras. O cavalo está selado. Agora basta saber se a posição será de subir neste cavalo e acampar essa luta, ou se a posição será de, mais uma vez, deixar o cavalo passar e ficar numa questão muito mais discursiva do que prática. Porque discurso o povo sente, mas a prática é o que o povo vai, de fato, se recordar. Então, esse momento para o Brasil, eu acho que é um momento muito crítico. E eu acho que cabe a nós,
as forças socialistas, radicais, que compõem o campo de uma esquerda consequente, conseguir sim fazer a defesa do governo quando ele acerta, como ele está acertando em discutir soberania, mas ampliar os rumos do debate sobre o que é soberania, ampliar os rumos do debate sobre o que é política econômica, ampliar os rumos do debate sobre qual é a posição do Brasil em questão à relação internacional, qual é a posição do Brasil, por exemplo, em relação à Venezuela, qual é a posição do Brasil, por exemplo, em defender que haja a existência necessariamente de dois Estados, garantindo e legitimando o Estado ilegítimo de Israel. Qual é a posição do Brasil frente a um bloco econômico que está se compondo e ele ainda insiste em negociar com os setores do imperialismo? Qual é a posição do Brasil em dar mais perspectiva a um acordo da Europa com o Mercosul e a construção de um G20, inclusive, ao mesmo tempo, discorre aí sobre a questão de exploração de petróleo na Amazônia, em vez de discutir efetivamente o combate à crise climática, a defesa dos povos originários e a construção de um bloco político e econômico só que efetivamente como alternativa a esse fato. Cabe a nós, esses campos, levar e avançar com esse debate. Só que a gente, infelizmente, tem que saber lidar com os boicotes que vão ser impostos por parte do setor institucional. O que a gente viu acontecer com a Sena Bonfim, dentro do ato de São Paulo, é um absurdo. Uma deputada federal ser impedida de falar, por parte, inclusive, de um campo majoritário do PSOL, junto com um acordo com o campo governista, somente por não ter o mesmo discurso, por manter sua independência e criticidade frente a um governo que ainda mantém posturas neoliberais. É a mesma prática que a gente viu ocorrer contra o Davi De Castro. É a mesma prática que a gente viu ocorrer contra o tardiamento de defesa do Glauber Braga. O que a gente precisa agora é garantir que se esses setores vão optar por boicotar as perspectivas revolucionárias, que então os revolucionários encontrem seus caminhos e seus veículos. Esse projeto aqui de discutir política, como você faz, é uma garantia de que nós vamos ter os nossos veículos de comunicação. A defesa da construção das juventudes, como faz o OCUP nas redes, nas lutas, nas ruas, é garantir a perspectiva de alternativas para a juventude. Nosso papel agora tem que ser construir alternativas. Evidentemente, não desmontar um bloco que existe agora, que é esse bloco da esquerda institucional, que vai ser, inegavelmente, ainda importante para o próximo cenário eleitoral e para a garantia de um Brasil que não perca suas liberdades democráticas. Mas a gente não pode deixar de sustentar o nosso discurso, de garantir a nossa soberania, de combater os neofascistas como é Milley, como é Trump, principalmente, como é o Bolsonaro e toda a corda que anda em volta dele. Mas a gente não vai se deitar e não vai engolir de forma alguma o discurso neoliberal. Perfeito, Abel. Perfeito, perfeito, perfeito. Existe esse ditado aí, a gente sempre diz no movimento, cavalo selado só passa uma vez. A partir do momento que ele passou, alguém vai sentar. Nós temos que ver aí quem vai sentar e a quem vai representar esse cavalo selado, né? Porque de discurso o governo é bom. De discurso, o Lula foi um dos primeiros a falar do genocídio de Israel ao povo palestino. Mas na hora de romper as relações diplomáticas e principalmente relações econômicas, né, o Brasil é o quinto maior fornecedor de petróleo. Aqueles aviões, óleo cru, aqueles aviões, aqueles tanques, eles só estão chegando à faixa de Gaza por conta do nosso combustível também. E não é só nisso que o governo fica só na retórica, né, e não na ação. Teria uma grande oportunidade, inclusive, de liderar, né? A Irlanda rompeu relações comerciais com Israel. O Brasil poderia, como um país importante, estar liderando isso e, quem sabe, criando possibilidades para acabar com aquele genocídio lá na faixa de Gaza, contra o povo palestino. A outra questão são, infelizmente, né, essas contradições internas da esquerda e do próprio PSOL, né, que a gente observa o grupo majoritário, infelizmente, boicotando ações mais à esquerda e boicotando o próprio partido quando age dessa maneira como agiu com a Sami Bonfim ali no ato da Paulista. Mas já vimos várias outras também, né? E mais que isso, né? A esquerda não utiliza. A gente sabe que as Big Techs, o Vale do Silício está todo com a extrema-direita, a Meta está com a extrema-direita, mas nós não vemos a esquerda financiar uma Telesur, por exemplo, uma rede de comunicação, ou financiar essas ações que vocês têm no CUP, ou que a gente tem aqui pelo Fortalecer, que a gente sempre vive nadando contra a maré, mas que a gente procura. Por quê? Justamente porque pode fugir do controle, né? A gente pode fazer críticas que eles não gostam. Eu ouvi um influenciador aí esses dias criticando a Sâmia, porque a Sâmia, ela falou bem do governo, ela estava junto com o Lula e depois virou as costas e criticou a exploração na foz do Rio Amazonas. Será que eles acham que Trump não pode ingerir no Brasil e estão corretos? Agora,
o PT pode ingerir na gente, né? É fora da realidade isso daí. Olha, nós estamos com 40 minutos, esse papo foi super show, muito bom, assim, muita coisa, nós vamos ter que voltar a ele conforme a conjuntura for mudando. Além das considerações finais, eu quero fazer a última pergunta aí, um balanço seu, não sei se você estava lá, se você estava em São Paulo, ou se você só acompanhou pela mídia, mas o balanço desse ato na Paulista, né? E as perspectivas aí que você vê, você já colocou bastante delas, mas para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, Abel. Perfeito, Rodrigo. Ó, infelizmente não estive no ato, queria muito ter estado, mas não pude estar, né, questão de trabalho, afins. Mas eu acho que a gente tem uma perspectiva muito boa. Como eu citei anteriormente, o cenário está montado para o campo das esquerdas, tanto as revolucionárias, mas principalmente a institucional. Agora, esse ato, ele foi uma expressão disso. Poxa, a gente está falando ali de um cálculo de 15 a 20 mil pessoas na Paulista. Quando foi a última vez que a gente conseguiu uma expressão tão grande de pessoas na Paulista? E que, de fato, debatendo e discutindo ali a questão da soberania, debatendo e discutindo a taxação de grandes fortunas, debatendo e discutindo a questão do fim da escala 6x1, da isenção do imposto de renda, tudo isso é importantíssimo. A gente tem aí agora realmente um espaço dentro da sociedade, né? Porque o Trump ajudou a abrir esse buraco, onde a gente consegue se infiltrar nas bases e estar discutindo com a sociedade o que de fato pode mudar esses rumos. E a gente tem por parte do campo das esquerdas socialistas o debate, inclusive, do fim do arcabouço fiscal, e isso tudo se introjetando cada vez mais na sociedade. Os debates do fim da austeridade. Então, assim, Rodrigo, acho que a gente tem um saldo muito positivo, porque não foi só o ato da Paulista, foram atos em volta do país inteiro. O da Paulista foi só uma grande expressão disso. E eu acho que a gente tem que, enquanto esquerda, voltar a consolidar esses blocos de atos. Sejam compostos pelas esquerdas revolucionárias, pela esquerda institucional, ou atos unificados. Tudo isso é muito importante. Porque a gente tem que... Muitas pessoas já disseram, né, que a esquerda tem que, de fato, voltar às ruas, e tem mesmo. E tem mesmo. Tem que voltar a pressionar. Veja, as greves que ocorrem na França, por exemplo, na Alemanha, a França conseguiu passar boa parte do que foram as manifestações brasileiras. A gente está falando de um cenário que nem tem blocos tão radicais consolidando as disputas ali. Agora nós, quanto Brasil, que temos aí um segmento de forças socialistas, revolucionárias, temos aí um segmento de forças, temos aí uma história política do que é o segmento dessas forças, né? O que foi, por exemplo, a construção das esquerdas contra a ditadura, o que foi a organização, inclusive, do nosso campo, por exemplo, trotskista, no enfrentamento a essa ditadura militar, no enfrentamento a uma série de casos que acabaram ameaçando a democracia, mas principalmente as liberdades democráticas. A gente tem aí um ato que se consolidou e que abriu um precedente muito importante para nós. E que a gente precisa conseguir saber se utilizar disso. Saber voltar a organizar, de fato, as nossas bases, saber voltar a estar presente com essas pessoas. Só que para isso a gente também tem que, como eu disse, começar a evitar esses boicotes. Então é muitas vezes começar a construir esse espaço e levar as pessoas da rua, se o campo institucional se fizer presente ou não. Porque temos que ser nós, a vanguarda que vai estar encabeçando cada vez mais esse projeto de lutas populares, inclusive futuramente, se conseguir se organizar, vai estar cada vez mais acampando o projeto revolucionário. Muito bem, Abel, obrigado mesmo, tá, pela nossa conversa aqui. Há sim uma luz no fim do túnel, a gente precisa se organizar, precisa militar, fazer aqui, vou deixar o link do site, tá? E da nossa revista também, Linha Vermelha, né, para vocês que não têm militantes do Fortalecer na sua cidade, para poderem acompanhar também os artigos pelo site, porque é isso, a gente faz isso também para não só fazer agitação, mas a gente fazer a propaganda, a gente fazer o debate, tem informação política, que a gente está vindo agora com outro, que é uma formação marxista, que a Lígia vai fazer, tem o clube de leituras que a Paula está organizando, feministas, né, de mulheres. Então, é muito importante a gente ir criando nossos caminhos, nossos mecanismos, tá junto, né, nessa unidade, tá junto com a institucionalidade nesse momento, mas sabendo que pode, a qualquer momento, ter um racha, a qualquer momento eles buscarem utilizar, inclusive, essa retórica como uma ameaça aos setores ali que estavam se afastando deles, para que esses setores voltem e depois voltar à normalidade, que para nós é o sangue, o suor do trabalho indigno diário, praticamente. Abel, obrigado a todo mundo que acompanhou aí
na próxima aí, acho que nós vamos ter que voltar para desenvolver mais, porque a gente sabe que apenas começou esse governo Trump. Forte abraço, Abel. Obrigado, tamo junto e até a vitória. É a vitória.